Eu pregando numa igreja, mas preguei, a igreja virou do avesso. E uma mulher bem na minha frente, ela não se movia. Aí eu comecei a pregar para ela. Boa tarde. Eita, boa. Como está você? Eu tô bem, graças a Deus. Tô bem melhor. Agora, até para sentar tá mais fácil. Eu É, comprei um tipo um uma assento, uma almofada. almofadinha, né? Mas assim, tá mais fácil até. Antes, assim, só para levantar que dói um pouquinho, mas tem que resolver, porque eu viajo na sexta-feira, né? Sim. Tem que tem que estar, já Você tem que vai estar para boa já. onde? Na verdade, eu sei que é perto de Salvador, mas é Iberostar, mas eu acho que fica no Forte, na Praia do Forte. Não conheço lá, É, não. é 1 hora mais ou menos de viagem, de Salvador até lá. Mas você vai de avião até Salvador. Aí lá tem um transfer que vai pegar a gente e vai levar para o hotel. Porque, porque lá na verdade, são dois resorts, um próximo ao outro. E a gente pode usar os dois. Ah, que bacana. Porque assim, a gente pegou um que é melhor. E aí você pode utilizar, mas a gente nem vai andar muito, não, porque é muito grande. E mamãe e papai não vão ficar andando, mas tem teatro à noite, tem música ao vivo, tem coisas assim para eles fazerem sem precisar de sair do lugar, local. Sim, isso é muito bom. Nós vamos viajar mais aqui pertinho, nós vamos para ali para Santa Teresa, para um sítio ali entre Santa Teresa e Santa Leopoldina. Vai Deve sexta estar e segunda. deve estar friozinho, né? Sim, ainda bem. Tô achando bem bom, porque eu sou calorenta. Eu bem acho bom quando tá friozinho. Mas Santa Teresa tem tanto restaurante bom, Tem. tem muito restaurante bom. Tem, não sei os nomes, meu sobrinho que indica. Inclusive, meu sobrinho trabalha num deles, né? Aí eu nem sei o nome, né? Eu só falo lá assim, qual restaurante? E tem uns que tem um preço bom, sabe? É, a, a esposa do meu filho mora em Itaguaçu. Então a gente passa por lá Aham. para poder chegar até Itaguaçu. A gente sempre almoça lá em Santa Teresa. Nossa, é muito bom. Assim, eventualmente a gente almoça fora, porque vai na minha irmã, né, das outras vezes. E a minha irmã cozinha muito bem. A não ser quando ela não tá afim, aí a gente vai no que meu sobrinho indica, ou até mesmo no que ele trabalha. Boa tarde, Lucimar. Boa noite.
Boa noite. Como tá você? Tô bem. Isso. Pegar o livro de vocês, meninos. Esperem um minutinho. Fiquei correndo da academia, não deu tempo de comer a fruta, não. E aí, Fernando, você tá bem? Melhorou? Tô bem, não tem mais nada, não. Ai, que bom, graças a Deus. Coisas no olho, né? Incomoda demais. Aliás, qualquer parte do corpo, né? Tudo, né? Incomoda. O cóccix, então, agora, graças a Ai, Deus, melhorei, sei. melhorei tudo, sim. Não tem, tá doendo, assim, dói um pouquinho, mas dói pouco, sabe? Dá dando para sentar, tá dando para ficar bem, Aqui, assim. deixa eu te fazer uma Felipe pergunta. esqueci o Você bolo no viu? forno. Ai, meu Deus. Aqui, Fernanda. Ah, Você viu que a Bruna tinha raspado a cabeça? vi. Perguntei a ela. Ela Eu falou encontrei ela. que, ela falou que ela, de vez em quando, ela faz isso, para um propósito. Da outra vez, o Não, propósito dela era que o Bolsonaro ganhasse a eleição. Ela foi e raspou a cabeça. E o Bolsonaro perdeu a eleição. E agora ela raspou a cabeça de ela novo. disse que agora é para casa dela. Para casa dela, para marido dela, para ela. Mas eu vi. Eu, assim, ainda bem que ela é muito bonita, né? Ela Ah, tem tem um um rosto rosto, bonito. ela tem um rosto muito bonito. Então, assim, ficou bem para ela. Mas eu perguntei para ela, falei, por que que você raspou a cabeça? Aí ela falou, só por, assim. Aí eu falei, mas tem alguma coisa? Foi a igreja inteira que raspou, sabe? Assim, se Uhum. era alguma coisa de a ver com a igreja. Ela falou que não, porque ela fala umas coisas que eu não consigo entender. Nós estamos na era de não sei o quê, onde predomina Uhum. algumas coisas assim, que onde está predominando é Leviatã, que é o orgulho. Eu até compreendo, na Bíblia fala sobre Leviatã, mas não tem nada disso na Bíblia, entendeu? Raspar a cabeça. Na igreja dela é só ela que faz isso. Só. Só Não, ela. mas ela falou que não é da igreja. Sim, eu tô dizendo que lá na igreja é que ele segue essas coisas que ela fala. Mas negócio de raspar a cabeça, é só ela que faz isso, fez isso. Eu encontrei com ela na rua esses dias. Eu te falei que eu liguei para ela um dia desses atrás, pedi perdão Hum. para ela, se ela tivesse, se eu fiz algo que magoou ela, aí ela também pediu. Aí assim, agora a gente tá conversando normal, só não vou na casa dela, entendeu? Falei com ela que eu fiquei muito triste com aquela mensagem que ela postou. Ela tinha nó da raiva, a gente faz coisa, pediu desculpa também. E, enfim. Aí outro dia encontrei ela na rua, né? Ela tá com o cabelo baixinho. Aí eu falei assim, Não Ela você tá vi. dançando com o raspou, cabelo de novo? Aí já, hã? ela Ela falou, raspou raspou. mesmo a cabeça. Na hora eu perguntei para ela, falei, por que que você raspou a cabeça? Aí eu falei, sua igreja que mandou alguma coisa, era alguma coisa da igreja. Ah, não, é um propósito que eu faço com Deus, de vez em quando eu raspo a cabeça. Eu falei, ainda bem que você é bonita. Eu falei, É a segunda vez que ela faz isso. É a segunda vez que ela faz, na verdade. falei, ainda bem que você é bonita, que fica Quem bonito raspou você a cabeça? raspar. Minha sobrinha. A Hã? sobrinha da Lucimar. A sobrinha da Nossa. Lucimar. Aí eu perguntei, tem alguma coisa a ver com a igreja? Não, não tem não, só eu mesmo que raspei mesmo. Então, da outra vez, o propósito dela era pro Bolsonaro ganhar. Aí ela raspou a cabeça. Gente, a gente faz propósito com Deus assim, para a gente ter mais intimidade, para a gente ouvir a voz de Deus. A gente faz propósito com Deus Eu acho disso. que tem muita uma doença espiritual mesmo, sabe? No caso dela, eu acho que é muito. Sempre achei. Ela fala Mas eu cada não acho coisa. que é dela, não. Eu acho que a igreja dela é muito. Assim, eu acho. Tem umas coisas que eu não consigo compreender. A- Nem eu. por exemplo, ela falou, porque nós estamos na era de não sei o quê, aonde predomina é Leviatã.
que que é onde há briga, confusão e por causa de orgulho. A Bíblia fala de Leviatã, a Bíblia fala, mas nada disso de era, de nada, não existe isso na Bíblia. Aí é invenção Vai lá em Jó, de né? É lá em Jó, né? Que Deus fala com Jó, né? Já no finalzinho, já que ele né? fala. Eu acho que tem até mais a passagem que ele fala de. Mas é o único que a gente vê falando de Leviatã e também não Quem fala. seria Não, capaz, né? De vencer Leviatã? Deus fala com é, Jó, né? mas assim, é uma coisa que não explica também nada. A gente sabe que existe anjos, a gente sabe que existe demônios, mas assim, isso não explica que existe era, que existe fase, que existe, entendeu? A era, agora nós estamos na era de aquário, agora nós vamos ver, entrar agora numa era de muita prosperidade, que todas as coisas vão dar certo. Mas se dá certo para um, dá errado para o outro, né? Esse negócio assim, assim, tudo que fora da Bíblia, sabe? Não, tudo que não Fico tem. inventando muita coisa. É, porque É, assim, desse jeito. e também nem Fala tudo a gente vai saber, nem tudo a gente sabe, né? de prosperidade, fala que a semente tem umas que vão produzir a 30, 60, 100 por um, que basta o seu mal a cada dia. Outro dia alguém comentava comigo, agora tem um negócio que está ensinando a orar, que tem que orar assim, assim. Eu sou, gente, mudou alguma coisa que eu não estou sabendo? Porque eu perdi essa aula aí, porque na Bíblia fala assim, quando orares, entre em teu quarto e ore em silêncio, que o teu pai que estiver em secreto te recompensará. E a oração do Pai Nosso, eu Ele não ensina. conheci. Eu não conheci nada É, diferente disso, não. Só se tem alguma coisa aí na escola dominical que eu faltei, porque eu não tem que. Gente, tem que segurar a bandeira, que tem que rodar, dar 3 pulinhos. Não. Eu vou seguir o Mas que eu aí acaba virando, eu acho. Primeiro que prosperidade, eu acho assim, eu particularmente acho assim, tem gente que coloca assim, Deus me deu isso, Deus me deu um carro, por exemplo. Eu jamais faria uma coisa dessas, mesmo que eu saiba que Deus me deu condição para me dar aquilo e eu não tinha condição para me dar, eu não colocaria, porque Deus fez aquilo por mim e teve outros que oraram pela mesma coisa e não conseguiu. Uhum. Sabe? E aí fica numa situação. Eu sei que Deus faz milagre, Deus opera, e a gente tem que crer e confiar. Mas, assim, propriedade de Deus, Deus que me deu isso e tal. Mas quantas pessoas também fazem e Deus não dá, né? Então, assim, eu acho que as coisas, assim, a gente tem que ser mais humilde, sabe? Eu acho que isso daí acaba sendo hoje existe muita soberba espiritual. Então, eu acho que é uma coisa muito preocupante. Tem uma coisa de. Porque você orou, você teve. Mas eu também orei. Então Deus faz exceção de pessoa. Para uma ele dá e para É, outro não. fez para um e não deu Você é para o mais outro. espiritual do que eu. Aí eu vou orar É, e Deus vai te abençoar. Não, Deus vai abençoar porque Ele é Deus, não porque você orou. Você orando ou não, se for da vontade dele, vai prevalecer. para Isso um. é um entendimento meu. Deus fala Não, assim, e fazer conhecido diante de mim pela oração e pela súplica. Mas depois que você vai orar, vai suplicar e Ele vai fazer. não, a gente até testemunha assim. Porque uma pessoa estava doente, muito mal e tal, aí a gente orou, e Deus operou e tal, não sei o quê. Agora, eu colocar num carro, sabe, sair pela rua aí. Eu acho que Deus pode ter movido todas as coisas para que você conseguisse aquilo. Mas para quem também orou um dia e está pedindo e não conseguiu, aí fica olhando aquilo ali e comparando. Por que a minha oração não foi aceita? Eu sei que Deus, ele tem o tempo dele, a gente tem que estar preparado para receber a bênção, a gente tem que ter, né? A gente sabe, mas eu acho que muita invenção. Eu É também. Bíblia mesmo, a gente tem que estudar a Bíblia. Tá eu ali. acho que tem dois segredos aí. Um é, a gente nunca vai ser perfeito, a gente vai errar sempre, mas a obediência. Segundo, o tamanho da fé de cada um. Porque uma coisa é a gente pedir, outra coisa é você realmente acreditar. Mas Que é quando difícil, você, né? A quando gente, você tem fé, Deus também.
ele vai te encaminhando para que você trabalhe para aquilo. Ele pode ir abrindo portas Tem para a parte você. das formigas, né? Ele fala lá em Existe a Provérbios, coisa as que formigas, eu me né? movo para aquilo. Eu quero aquilo, eu oro e Deus vai encaminhando, mas existe um esforço também meu. Pode também não ter, porque Deus faz Hum. milagre mesmo, eu creio nisso, ponto. Mas tem gente também que pede a Deus e fica lá encostado, não consegue nada, sabe? Então, assim, eu fico com a palavra, que Deus, a primeira coisa, o que Deus tem é a salvação, e o que o resto é acrescentado e acabou, sabe? Todas as outras coisas são acrescentadas no tempo dele, e eu tenho que estar pronta para receber, senão eu jogo fora. E aí fica. Eu acho, O que Deus veio para fazer é de nos dar a salvação, e acabou. O resto é acréscimo, sabe? Quando ele fala assim, não vos preocupeis quando que é a vez de comer, beber ou vestir, porque isso aí é necessidade básica. Se você não come, você morre de inanição, se você não bebe, você morre desidratada, e se você não está vestido, se tiver frio, você morre, se tiver calor, se você não estiver com a roupa adequada, morre. Então, essas três coisas são para te manter vivo. O restante é mas consequência olha só, dessa, e lá em né? Mateus fala que os pássaros não trabalham e eles não passam fome. Mas se você for por essa palavra e ficar, é o que a Fernanda falou, não tiver iniciativa, não correr atrás, não batalhar e não trabalhar, não vai cair lá do céu a comida. Não Não, vai cair. Provérbios Deus fala, vai, vai ter vai abrir como portas, formiga o mas você. preguiçoso. Aí, exatamente, aí eu ia falar agora. Você tem a outra parte em Provérbios que fala que a formiga ela trabalha com inteligência, ela não precisa de líder. Ela trabalha, né, ela prevê o futuro, ela já se organiza para o inverno, ela já fala o quê? De organização, de não deixar de trabalhar, de não precisar de ninguém te empurrando. Ela, por exemplo, fala que ela não tem um líder ali para falar para ela trabalhar. Pelo menos Eu ela já vi o fala, né? Ela testemunho não de uma precisa. senhora que a chave veio na mão dela de uma casa, mas era uma pessoa que trabalhava muito, ela não teve o dinheiro para trabalhar. Isso aí foi um milagre. Deus supriu o que via a necessidade, a demanda, o esforço, a fé, tal, tal, tal. Eu, no meu caso, eu e Adalberto, o primeiro apartamento, imagina, todos desempregados comprar um apartamento. Foi assim que Deus fez. Nós compramos, porém nós vamos trabalhar para pagar. Nós andamos 4 anos a pé. Como é que eu vou ter um carro se eu não tenho dinheiro para pagar o apartamento? Que foi meu irmão que emprestou o dinheiro, né? Ele financiou o dele, né? A gente pagava a parcela do dele, que a gente não tinha condição de financiar. Então, assim, Pois é, mas aí Deus, ele dá meios, ele isso dá daí condição, ele abre uma porta de uma maneira que você consiga conquistar aquilo que você quer, foi mas trabalhando para. você vai movendo as coisas. E já vi também, gente, uma senhora que estava com filho, que estava com filho. Assim, eu estava trabalhando, tinha uma senhora que sempre ia na farmácia que passava de vez em quando lá, e eu sabia que ela morava perto da farmácia de Jardim da Penha. O dia que eu tive lá, fiz uma compra e levei para ela. O rapaz me falou que achava que ela estava com muita dificuldade e tudo. Aí eu fiz uma compra, eu fui no supermercado, fiz uma compra e levei para ela. Lá, eu fui lá, subi 3 andares de escada. O filho dela estava com AIDS já na fase terminal, ela não podia trabalhar. E eu levei a compra para ela. Eu senti no meu coração de levar, sabe? Mas assim, Deus, ele cuida em coisas específicas, em pessoas específicas, sabe? Assim, naquela necessidade que a pessoa realmente não pode fazer nada. Ele move, ele fala com a gente, para a gente Ah, poder ir. Então, às vezes alguém recebe, mas assim, esse não Ó, é o Deus veio para a maior, ele acrescenta, sabe? Essas olha bênçãos só, assim. é, eu acho que as coisas têm que acontecer primeiro dentro da nossa cabeça, para depois acontecer do lado de fora. Hoje eu vejo isso. E, por exemplo, quer ver que eu falo que é praticamente um milagre que aconteceu comigo.
Quando eu trabalhei no Bob's mais de 15 anos, trabalhei em outras empresas, né? Gerente, ganhava bem, e tudo que eu ganhava, eu gastava, né? Era muito vaidosa, fazia um negócio aqui, eu ali, ganhava bem, dinheiro, não estava na igreja, e eu já ouvia testemunho de alguém que fala, uma vez uma mulher falou assim, eu fui para a igreja, e o senhor me deu 2 casas, eu não tinha casa, não sei o quê, eu não sei onde que eu vi esse testemunho. Mas onde eu trabalhei de doméstica, existia uma casa, existia a minha como referência, que era péssima, não tinha banheiro, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. E existia uma casa que eu morava, que tinha 2 banheiros, que era grande, que era espaçosa, que eu era tratado como pessoa da família, morei um ano ali. E aquilo ali, provavelmente, dentro de mim, tanto quando eu voltei para casa da minha mãe, aquela mulher quis me devolver para minha mãe, que eu era novinha, 12 anos, 13, eu chorei muito para voltar para aquela situação, sair dali, daquela casa que tinha um certo conforto, apesar de eu ser doméstica ali, né, eu não era tratada assim. Quer dizer, ali já criou dentro de mim. As minhas casas hoje, ou seja, eu fui ter casa, eu sempre pensei assim, eu quero ter casa aqui em Vitória. Nunca pensei em ter Vila Velha. Já pensei em me inscrever nesse negócio esse negócio do governo aí de apartamento. Aí eu já pensei em inscrever, mas não ia, graças a Deus, porque lá virou, aqui perto, né, virou um prato lá dentro desse condomínio. E graças a Deus que eu nem fui. E aí, quer dizer, depois que eu fiquei desempregada, é que eu consegui ter 3 casas, ou seja, a minha vida mudou totalmente, né? A vida já mudou a minha Mas vida e pelo seu depois eu fui para a trabalho. igreja. Comecei para a igreja. Sim, eu comecei para a igreja. E aí, quando você foi para a igreja, você já deixou de gastar, já deixou de ficar gastando aquele monte que você Lógico. gasta no mundo. O É Vitor, lógico. quando veio para a minha vida, eu já cortei tudo isso. Então, quer dizer, quando aconteceu a oportunidade aqui de eu comprar aqui, eu estava desempregada. O dinheiro que eu recebi de rescisão, que eu fui trabalhando com ele, de pouco a pouco, fazendo negócio, via proposta de comprar aqui 100 metros quadrados, e aí fui pagando esses 6 anos, deu uma entrada boa e tal, paguei 15 mil de juros, ou seja, depois eu fui trabalhando, fui vencendo o medo, que eu tinha medo de viajar demais da conta, nunca entendi por que que eu tinha tanto medo, hoje eu já estou começando, já estou entendendo bem, né, graças a Deus, e como eu tenho compartilhado com vocês os sonhos, mas aí, quer dizer, depois que eu fiquei desempregada, sem ter uma renda fixa, é que eu fui ter 3 casas em lugar onde eu queria. Porque aqui onde eu moro, ali para baixo, até tem umas casas muito simples, mas daqui para cima tem muita casa bonita. Então, quer dizer, eu fui atrás, viajava, corria atrás, né, fazia, não ficava parada esperando. Eu peguei o dinheiro e fui tentando multiplicar, fazer aqui, e ali, entendeu? E consegui terminar na faculdade, coisa que eu não tinha. Então, assim, são coisas que Deus foi abrindo as portas, porque se eu não tivesse fé, quando eu viajava, eu tinha medo, eu falava, Senhor, vai comigo, me protege, e pedir a Deus. Então, é tudo um conjunto, mas também ter Quando você a serve a minha Deus, você não parte. vai para o barzinho, você não vai ficar tomando cerveja sem parar, você não vai fumar, você não Né? vai. Você já não gasta tanto quanto uma pessoa que passa o final de semana no bar de madrugada comendo e bebendo, entendeu? Você Não, já quando começa você a Exatamente. tem economizar. filho, não, quando você tem filho, se você é uma mãe que pensa no seu filho, Depende. você Filho já, não segura, não, não. no meu caso, foi a dependência emocional, né? Eu não queria fazer nada, eu não ia para o mundo, não ia passear, não ia fazer nada, porque eu queria ficar perto dele. Mas de uma forma ou de outra me serviu para alguma coisa. A dependência emocional me serviu para alguma coisa, entendeu? Então, assim, sempre tem um lado bom, né? As coisas sempre têm um lado bom. Sempre, É. tudo tem. Só É porque quando a Uhum. palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é justamente isso, sabe? Porque Sim. tudo, as pessoas. TUDO, né? É, Tudo. Meninas, vamos para o nosso conteúdo de hoje, vamos fazer oração. Fernanda, você faz oração para a gente começar, querida, por favor? Senhor Deus, nós te louvamos. Agradecemos, Senhor Deus, pela essa oportunidade que nós temos de conhecer a língua, Senhor Deus. Uma língua diferente, Senhor Deus, que eu sempre tive dificuldade, Pai. E o Senhor tem estado abençoando a minha vida através da Marilise, Senhor Deus, abençoando a Lucimar. Pai, o Senhor tem o sustentado, Senhor Deus, Verdade, Deus. para continuar
estudando, para continuar, Senhor Deus, crescendo. Eu quero te pedir que a tua bênção seja sobre a vida da Marilise, para que cada vez mais, Senhor Deus, o Senhor dê sabedoria, discernimento, Senhor Deus, e o Senhor coloque projetos grandiosos na vida dela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que tudo que nós estamos fazendo hoje, todo esse aprendizado, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, estar mesmo sendo agregado na nossa vida, Senhor, para que nós possamos fazer algo para o teu reino, Senhor. Não sabemos o que o Senhor tem para a nossa vida, mas eu sei, Senhor Deus, que nada que nós fazemos é em vão. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. É, antes de a gente continuar, mas deixa eu fazer só uma coisa aqui, um negócio que eu não sei. What's the time by this clock? Aí depois assim, tá assim, it's o'clock, etc. Só que eu fui procurar essa tradução, tá muito estranho. Ah, deixa eu só falar onde que Cortou um você pouquinho. quer que eu Você te fale estava no livro? falando a Onde que... respeito de tempo, quando fala assim, it's 7 o'clock ou 7 Não entendi o p.m. sentido da frase. Fala É, de novo. peraí, deixa eu só... É o Porque item talvez o quando eu leio, 2, você pode... é o 2 ou o É, 3. só dois. With a nice, O a que nós nice, né? usamos para cortar, com que nós cortamos a carne, né? Nós cortamos a carne com a faca. We cut meat with a knife. Uhum. Lucimar, can we cut bread without a knife? Can we cut bread without a knife? No, we can't cut No, we can't cut bread without a knife. bread without a knife. Isso. Nós conseguimos cortar um pão sem a faca? Cortar não, a gente consegue partir, mas cortar não. Por isso que a resposta está: não, nós não conseguimos cortar um pão sem uma faca, tá? A gente só parte, despedaça. New vocabulary: lift e little. Lift e little. Lift é elevar, é inclusive elevador, chama lift também. O americano chama elevador de elevator. O britânico é que chama de elevador de lift. Então, lift é levantar. I'm lifting. I'm lifting the plate. Eu estou levantando o prato do bolinho que eu comi, que graças a Deus não pegou fogo, não queimou. Então, lift. Então, quer dizer que lift também, quando você faz alguma coisa de lift, aqui no Isso rosto, daí, é de lifting É facial. levantar. levantar, né? Isso É daí. levantar. Tá levantando a. Que tô até precisando, levantando as pelancas aqui, ó. Lifting facial. É levantar. É, ou elevar. Elevar está associado a elevador. Tá? Tem também aquelas empilhadeiras que a gente vê no Sam's Club, que movimentam aqueles Uhum. pallets, aquele chama forklift. Ele não tem os dois dentes assim? Já observou esses Uhum. carrinhos? Tá, aquele Aham. equipamento, aquela empilhadeira chama forklift, que tem o formato de garfo, que garfo em inglês é fork. Então, forklift são os garfos que levantam os pallets. E little é pequeno. Neste contexto que nós vamos ver aqui agora. Porque little pode ser pouco também, que a gente já viu lá atrás, tá? Então, sempre a gente vai observar o que? O contexto. Quando eu ofereço assim, would you like a coffee? Yes, please. Ah, você aceita um café? Sim, por favor. With or without sugar? Com ou sem açúcar? With sugar, please. Com açúcar, por favor. Just little. Só um pouco. Então, esse little, quando a gente está falando do café para servir com açúcar, só um pouco. Agora, nesse contexto aqui, nós vamos ver o pequeno, tá? Para mim era little. Ah, não, né? É little. O americano fala little. Little or little. As duas pronúncias estão corretas, tá?
O britânico é que fala little. O americano vai falar little. Tem até o desenho que eu sou O apaixonada ratinho. do Stuart Little. Ah, Eu não tenho como ser apaixonada naquele ratinho. Eu sou fã daquele filme. Aqui não vai aparecer na tela, mas é como se eu estivesse. Imagina que isso aqui é a mesa, tá? Vou fazer o celular de mesa. Lucimar, what am I doing? What am I doing? You are lifting e o Alice, the table. depende. Isso você está elevando, levantando a mesa, tá? Fazendo de conta que essa é a mesa. Fernanda, can you lift the table with your little finger? Can you lift the table with your little finger? Little finger é isso daqui, ó. Uhum. No, I can't lift the table No, I can't lift the table with my little finger. with my little finger. Why not? Why not? Because Eu, é. Aí because, você não consegue, because, por quê? because It's too heavy it's too heavy for me to lift. for me to lift. Isso. Não consigo carregar, por quê? Porque é muito pesado para mim para levantar, né? Para o meu dedo mínimo, little finger. Lucimar. Is this piece of paper, is this piece of paper light enough for you to lift it? Is this piece of paper light enough for you to lift it? Yes. Yes, This piece of paper this piece of paper is light enough is light enough for me to lift it. for me to lift. Esse pedaço de papel é leve o bastante, é leve o suficiente para você levantá-lo? Sim, esse pedaço de papel é leve o suficiente para eu levantar. It's light enough. É leve o bastante, é leve o suficiente para levantar. New vocabulary. As, taranã, o que está comparando aí? As, not so as, pounds e Spain. Vamos ver onde nós vamos colocar essa sopa de letrinhas. Tanto, tão quanto, ou tanto quanto. Vamos ver assim, ó. The table, this table isn't as high as the door. Tá conseguindo ver agora, ó? A porta ali atrás, né? Mudei a Uhum. iluminação. Tá. A porta é tão alta quanto a mesa é tão alta quanto a porta. So the table is high as much as the door. Tanto quanto. Ele está comparando a mesa com a porta. Uhum. A Esté é tão alta quanto você? Esté é tão alta, até parece, né? Estou as much as you, né? Ela é tão alta quanto você? Não, ela já passou de mim, né? Eu que não sou alta. Daqui a gente vai comparando. Por exemplo, se eu comparasse a Adalberto, que é alto, com a Lucimar, ele não é tão alto quanto a Lucimar, apesar de ser alta. A Lucimar ainda é mais alta que ele. Então, não tanto quanto, tá? Não tão quanto ou não tanto quanto. Mas isso se Então, refere a qualquer coisa, Aí, mais alto que a outra. comparando coisa, pessoa, lugar, qualquer comparativo. Reticências, nós vamos poder usar substantivo comum, próprio, lugar, tá? O que está servindo de exemplo aí no primeiro, a gente está comparando a mesa com a porta. No segundo, nós estamos comparando um prédio, a altura de um prédio com a altura do Monte Everest. No terceiro, nós estamos comparando, apesar de estar escrito aí, era só para contextualizar, tá? Vai comparar o rio Thames, né, o comprimento dele com o rio Nilo.
E o último vai comparar o tamanho da Espanha com a América do Sul. Então, nós podemos comparar diferentes situações, poderia ser pessoas também. Tá? Aqui a gente está comparando lugar e coisas. Então, a primeira, ó, is the table. Fernanda, is the table as high as the door? Is the table as high as the door? A mesa é tão alta quanto a porta? No, the table No, isn't no, the table isn't as high as the door, as high as the door, but it's lower than the door. but it's lower than the door. Isso. A mesa não é tão alta quanto a porta, mas ela é mais baixa do que a porta. A segunda, Lucimar, is this building, falando com relação aqui a esse prédio onde está a escola. Então, is this building as high as Mount Everest? Is this building as high as Mount Everest? Este prédio é tão alto quanto o Monte Everest? No, this building No, this building isn't as high as Mount Everest, isn't as high as Mount Everest, but it's lower than but it's lower than Mount Everest. Mount Everest. Excelente. Não, esse prédio não é tão alto quanto o Monte Everest, mas ele é mais baixo do que o Monte Everest. Tá? Fernanda, is the river Thames as long as the Nile? Is the river Thames as long as the Nile? O rio Thames é tão longo quanto o rio Nilo? No, the river Thames No, the river Thames isn't as long as the Nile, isn't as long as the Nile, but it's shorter than the Nile. but it's shorter than the little. The The Nile, little. the Nile. Então, quer dizer que a gente está usando aquela menor, Decorativo. o R aí, tanto no quanto a Lucimara falou, lower, Lower, porque está comparando somente se a shorter, palavra é curta, né? Comparou somente o prédio com o Monte Everest, a primeira comparou somente a mesa com a porta, então são dois itens de comparação. O adjetivo que está comparando, a altura, o comprimento, são palavras curtas, nós podemos colocar o ER ao final. Low, lower. Short, shorter. Tô perdida. O que vocês estão falando? É porque ela falou assim, ó. Ah, então está More comparando than, com uma more palavra. than, Aham, expensive como a than. palavra é curta, a gente pode acrescentar o ER no final. E eu pontuei sim, porque aqui a gente está comparando somente dois itens. Tanto na primeira, segunda e terceira pergunta. Ah, tá. Na Vamos primeira chamar de pergunta, três. nós comparamos mesa e porta, no segundo, prédio e o Monte Everest. Na terceira, nós comparamos o Rio Nilo e o Rio São Francisco, e o Rio Thames. Então, foram comparativos entre duas coisas. E o adjetivo que comparou isso, que era a altura, o high e o low, são palavras curtas. Por isso, a gente pode acrescentar o ER no final. Ao invés de falar more low, é mais baixo, nós falamos lower. Ao invés de falar more short, nós falamos shorter. Capite? Uhum. Lower. Aqui precisa entender o que está sendo dito e o porquê. Agora, internalizar para falar é por repetição, tá? A Então, tá. mesma Agora que eu achei coisa. as palavras que estão falando aí, lower, com aí, shorter. é como se fosse assim, menor, more short, quer dizer, É Uhum. mais baixo do que. mais, Mais baixo do Ah, que. tá. Porque short
short é mais baixo, né? Aí eu É acrescento o mais ER, né? É, curto. Aqui o short é é, curto. Nesse Short contexto é aqui é curto. mais curto. Ah, Um é tá. E mais low comprido do também, que né? o outro é mais curto. Uhum. E você está fazendo a comparação entre duas coisas, não entre três, né? É de Isso três para daí. cima, né? Três que Se muda. fossem três, seria com ST no final. É, mas esse aqui. aonde? Porque assim, tá falando no. Aí tá falando isn't as. Porque assim, não tá colocando not as, tá? Ah, tá aí, ó. Isn't as high as whatever. As. O As, not, as, as, assim, não quando é você está falando o not as, o not está junto com o verbo, e não no início da o resposta. isn't, né? O isn't. Isso, o not, Aí tá o not, ele tá é a forma abreviado. contraída. Isso Uhum, daí. Não no início da resposta, tá? uhum. A Sim, última mas as é tão quanto? Tão é, quanto? É, ó, que foi o primeiro exemplo. O tão quanto as é o primeiro exemplo. Is the table as high as the door? A mesa é tão alta quanto a porta? Ah, tá, tá, tá. Aí tá, não. Entendi. Não. A Tudo não, me... tudo não. Tudo não. Para poder usar a segunda parte. A Uhum. segunda é: este prédio é tão alto quanto o Monte Everest? Tanto na primeira quanto a segunda, as respostas foram not as. O not está junto com o verbo, está junto com o isn't, a forma contraída. é como se Visualizou, fosse is Lucimar? not. Seria isso daí. Ah, tá, Is, tá na forma is contraída. not é isn't. Isso. It isn't, or isn't as high as the door. E na de baixo, it is not or it isn't as high as. A mesma coisa na terceira, tá ok? Uhum. Ok. E a última, Lucimar, is Spain as large as South America? Is Spain as large as South America? No, Spain No Spain isn't as large as South America, isn't as large as South America, but it's smaller but it is smaller than South America. than South America. A Espanha é tão grande, né, large, é tão grande quanto a América do Sul? Não, a Espanha não é tão grande quanto a América do Sul, mas é menor do que a América do Sul. Aí, de novo, ó, tem o E e o R, né? Junto O com o R V. no É final. menor, né? Smell, Smaller. small. No, Spain isn't as large as South America, but it's smaller than South America. Smaller é porque a Mas palavra não é colocou small. um. Small, então, menor, né? É. Isso, menor do que. New vocabulary, meninas. Season, spring, summer, autumn e winter. Season, spring, summer, autumn or winter. Season é estação ou temporada. Pode ser as duas palavras, tá? A season usa como temporada muito nas séries dessas TVs. Não sei se vocês já viram, né? Fala temporada um, 2, às vezes aparece lá em inglês escrito Season 1, Season 2. Vocês já viram? Ah, não reparei, não. Nunca reparei. Tem. Season é temporada. Essa temporada não se refere à temporada em outro sentido, só nesse.
Não, a gente pode falar assim, ó. Essa estação aí, por exemplo, A desculpa, gente não pode é a falar que temporada, eu ia falar, estação. é temporada de verão, é temporada de inverno, a gente pode falar, assim como fala que é estação, nós Uhum. estamos. Outra forma que usa-se muito como Ah, eu ia estação, perguntar se era estação de trem. não, essa aqui é só estação de tempos, como é que fala? Das estações do ano. Hum. E estação de trem é station, Ah, train tá. Ah, é. station, A gente já passou por isso. Foi. já. Então, isso aqui são estações do tempo, as estações do ano. Outra forma que eles usam essa expressão season, é muito comum falar assim, Easter season, que é temporada de Páscoa, é o tempo de Páscoa. Easter é Páscoa. Então, Easter season. A outra forma que usa muito é no Natal. Christmas season, é temporada de Natal, as festas de fim de ano. Christmas season, tá? Então, são as estações do ano. Spring, primavera, summer, verão. Summer é uma palavra que a gente já vê com frequência no nosso dia a dia. Autumn é em outono, ou o americano fala fall, Fall, para outono, tá, Fernanda? O britânico usa autumn e o americano fall, Fall. Porque fall é cair, faz mais sentido, né? É quando as folhas caem, fall. Uhum. E winter é inverno. These are the 4 seasons of the year: spring, summer, autumn or fall, and winter. Lucimar, tell me the names of the 4 seasons of the year, please. Tell me the names of the 4 seasons of the year, please. The names The names of the 4 seasons of the year of the 4 seasons of the year are are spring, summer, spring, summer, autumn, and winter. autumn, and winter. Right. Aí, se eu fosse ler isso aí, por exemplo, para ver, conta-me os nomes para as 4 estações do ano. Me Mais ou menos fale isso, quais né? são os nomes das 4 estações do ano. Esse Theo, meu filho, sempre assim, conta-me, fala-me. Isso daí. Me conta, me fala aí. Pode ser, me conta aí quais são as 4 estações do ano. Me diz aí, tá? Fernanda, what season are we now? What season are we now? We are in We are in winter now. winter now. Para mim não tem nada de winter, mal, mal aí um outro e olhe lá, né? Aqui, É. aqui só tem 3 estações, Vitória. Para mim, verão, estação rodoviária, ferroviária, o restante não tem nenhuma. De vez em quando aparece um ventinho sul aí no outono. Para mim, que sou calorenta, né? We are in winter now. Lucimar, what was last season? What was last season? Last season was Last season was autumn. autumn. A última estação foi outono. Nós estamos no inverno. Last season was autumn. Fernanda, what will next season be? What will next season be? Next season will be Next season will be summer, né? spring. É verão? A próxima é primavera. É primavera, é Setembro é verdade, é 21. primavera. Começa agora, dia 21 de Verão é setembro. dezembro. Next season will be spring. O Will aí é a próxima, né? Isso. É, A próxima estação, will não é a próxima, não. A próxima é next. A próxima estação será. Will be é futuro. A Eu próxima tive estação o será. verbo, ele tem que aprender. E esse was é mas o passado. next, né, Depois. não? O Hã? que que O é next next, é então? próxima.
Então, tá. Aí é Próxima expressão próximo. será, will be. Será? Will é auxiliar do É o futuro, futuro. É. will be. New vocabulary, precede e follow. Precede e follow. Precede é até parecido com o português, só que é preceder. E follow é seguir. For example, Wednesday follows Tuesday. A quarta-feira segue, né? É logo após a terça-feira. E Wednesday precedes Thursday. A quarta-feira precede a quinta-feira. Ou o um precede o dois, ou dois segue o um, né? Two follows one. Quem foi, Lucimar? Fernanda. Which day precedes Wednesday? Which day precedes Wednesday? Qual dia precede a quarta-feira? Tuesday precedes Wednesday. Tuesday precedes Wednesday. Perfect. Lucimar, does Thursday precede Wednesday? Does Thursday precede Wednesday? No, Thursday No, Thursday doesn't precede Wednesday, doesn't precede Wednesday, but it follows it. but it follows. A quinta-feira precede a quarta-feira? Não, a quinta-feira não precede a quarta-feira, mas ela segue a. Esse which aí seria segue a. Segue a quarta-feira. Fernanda, which number follows the number 13? Which number follows the number 13? 14 14 follows the number 13. follows the number 13. Follows the number 13. Lucimar, do the pupils precede the teacher out of the classroom after the lesson? Do the pupils precede the teacher out of the classroom after the lesson? Gente, essa pergunta era lá antigamente na nossa época. Hoje em dia, menino voa, não quer nem saber de professora. É assim, ó, os alunos precedem, né, a professora do lado de fora da sala depois da aula. Não, lá naquela época o professor saía primeiro e os É. alunos depois. Hoje não, voa aluno, voa caderno, voa tudo, o professor fica para trás. Professor último. E olhe lá, né? Então, assim, a resposta é no, the pupils No, the pupils don't precede the teacher. don't precede the teacher Desculpa. Out of the classroom out of the classroom after the lesson, after the lesson, but they follow him. but they follow him. Isso. Não, os alunos não precedem a professora do lado de fora da sala depois da aula, mas eles seguem-a, ou seguem-o. Fernanda, does the teacher precede the pupils into the classroom before the lesson? Does the teacher precede the pupils into the classroom before the lesson? Aqui já é o contrário, né? A professora precede os alunos para dentro da sala antes da lição? Não, o professor entrar, os alunos já estavam todos sentadinhos. No, the teacher No, the teacher doesn't precede the pupils doesn't precede the pupils into the Pupils. classroom into the classroom before the lesson, before the lesson, but she follows them. but she follows them. Isso. Não, a professora não precede os alunos dentro da sala, para dentro da sala antes da aula, mas ela ou ele, né,
ou segue. Então, os alunos entravam e a professora ia após. Marilise, esse 12 aí, na pergunta, não tem nenhum pronome aí perto, por que que tem esse 12 aí? 12 de teacher, Não é o pronome. Quem está substituindo o pronome é o the teacher. Nem sempre vai então, ser mas o por que que tem pronome, o pode ser 12 um aí? nome, Mas por que tem o 12? porque é auxiliar de uma ação que acontece de forma rotineira. De forma rotineira ou usual, geralmente, a gente não usa o presente simples. Seria assim, ó, a professora precede os alunos antes de entrar na sala. Mas é uma ação rotineira, é sempre assim que acontece esse fato. Então, a gente usa o presente Uhum. simples. O auxiliar para fazer a pergunta do presente simples é o do ou das. Aí você fala assim, não tem nenhum pronome aí, que a gente usaria does she, does he ou does it, não é? Nem sempre vai ser o pronome, pode ser o nome de uma pessoa, pode referir a uma pessoa. Aqui está referindo à professora, por isso que usou o does, a terceira Ah, pessoa do singular. A ah, tá. professora é a terceira pessoa do singular. Como Se se eu fosse o falasse she, assim, né? oi? Seria o Como se she. fosse ela. She. Isso Ah, daí, tá. does she. Se eu Isso, falar assim, isso é 12. isso. Se eu falar assim, Esther vai à escola de segunda a sexta, essa é uma ação rotineira. Então, eu falaria assim, does she ou does Esther? Tipo assim, ela ou a Esther, né? Does she Ah, go tá. to school? Ou does Esther? A gente pode substituir pelo nome, tá? Pode ser um nome Entendi. ou um nome. Ah, agora eu entendi. Entendi agora. Porque se fosse o do, se fosse eu ou você, Isso aí né, seria já plural, seria seria o assim, do. do we, seria o do, que aí é plural, muito bem. É, eu e você é Mas aí não plural. teria o i, teria, por exemplo, o nome de um homem, nome de um homem não, você no caso. Aí não precisaria ter o i, o aí, se for precisaria. Não, Ou do teria o we, nome de uma pessoa. Aí do já we, seria she, né? He, she ou it. ó, se é plural, tá falando assim, eu e você, então nós vamos falar assim, do we study at the app? Nós estudamos na app, está se referindo a mim e a você, Lucimar. Agora, se eu quero referir a vocês duas como plural, seria do you study at the app? Vocês estudam na app. Eu usei o pronome. Agora, se eu quiser usar um nome, e estivesse falando com outra pessoa, does Fernanda and Lucimar, does não, desculpa, do Lucimar and Fernanda study at the app, porque é plural. Então, desculpa, do Fernanda and Lucimar, que são duas. Elas estudam na app do Lucimar and Fernanda. Entendeu? Mas aí o doze é só quando vai Singular. usar a terceira pessoa, né? Do É Ou singular. rich. não? Do singular. Ah, Ele, tá. ou No ela, ou singular. aquilo. Só singular. Ah, tá. Ah, singular. Ah, tá, tá. Só singular. É verdade. Tá? Entendi. Uhum. Ah, precede, follow, nós já respondemos. Agora, new vocabulary. Start, three, voice, war, almost, and when. Start é uma palavra que a gente já viu com frequência na nossa língua. Start é começar. Acho que em controle remoto, ou em filme, em algum É. lugar a gente vê start. Uhum. Tree é a árvore, que é parecido com o número 3, tree. Esse aqui é tree, de árvore. Voice também é uma palavra que a gente já vê com uma certa The frequência. Voice. The Voice. Voice. The Um Voice programa, tá Brasil. bom? Isso É. aí. War era um jogo de batalha, de guerra, não sei se vocês já jogaram. Naval. Naval, isso daí. Batalha naval. Eu nunca joguei, eu sempre fiquei na fila. Nunca chegava a minha vez. Aquele jogo demorava. Eu era a menor da turma, nunca joguei na vida.
Tem uma Nem história para conheço. ser resolvida com esse jogo War. Eu nem conheço, nem sei o que tá falando. Nossa, era muito comum e voltou. Eu vejo os adolescentes, os jovens lá da igreja jogando. Qualquer dia desse eu vou sapear lá para ver se eu resolvo essa história. Eu nunca joguei. O War, o nome dele mesmo da capa do jogo vem escrito War. Almost é quase. Quase que eu joguei, né? Quase. É um jogo que demora muito tempo, um jogo de estratégia, né? Demora muito tempo a partida. E o when é quando? When will be your birthday? Quando será o seu aniversário? When will you come to Serra? Quando você virá à Serra? Ah, Lucimar, when do you have your breakfast? When do you have your breakfast? Quando você toma seu café da manhã? Have breakfast é tomar café da manhã. E só breakfast é café da manhã. Então, tomar café é have breakfast. Ok? Então, when do you have your breakfast? I have my breakfast I have my breakfast at 7 in the morning. Mais ou menos 7 horas da manhã. at 7 At 7 in the morning. in the morning. A gente pode falar só at 7, mas pode falar at 7 in the morning, 7 da manhã. Porque café da manhã é de manhã, então ninguém vai falar que é café da manhã às 7 horas da noite, né? At Como 7. é que escreve the morning? É THE? In the morning. O the é THE. Isso mesmo. The morning. Fernando, what about Ah, you? tá, morning, morning, tá vendo? É quando pronuncia assim, às vezes parece que é tão pequenininho que você tá falando, que eu não entendo que a palavra é Morning. morning, que é a palavra grave. É É porque a isso gente que não não tem. pronuncia o G. A letra é muda, né? Morning. Morning, morning. Fernanda, when does the lesson begin? When does the lesson begin? A que horas a aula começa? The lesson begins The lesson begins at at 6 p.m. 6 p.m. Aí, Lucimar, ó, a pergunta, ó. A aula é uma ação rotineira. A aula sempre começa às 6 horas. É uma ação usual, rotineira. Então, para presente, a gente vai usar o do ou das. Como é singular, está falando a aula, que seria aquilo, né? Porque o does é para ele, ela ou aquilo. Então, aula é aquilo, não é nem ele, nem ela. Então, a gente usa o does. When does the lesson begin? E não foi o pronome, foi um substantivo que usou. Ok? Ok. Você, Lucimar, when do you get up in the morning? When you get up in the morning, I get up at I get up at 6. Just an example, 6 in the morning. 6 in the morning. Eu acordo, né, às 6 da manhã. Eu levanto às 6 da manhã. It's just an example.